Temos então o desafio de matemática 6, que vai tratar a probabilidade de obtermos pelo menos um 6 no lançamento de 3 dados. E vamos resolver este problema de dois métodos diferentes. O primeiro método, vamos fazer a decomposição da probabilidade em probabilidades parcelares. E então, o evento obtermos pelo menos um 6 é constituído pelo evento sair um 6 apenas, ou sair 2 6, ou sair 3 6. Porque a condição é obtermos pelo menos um 6. Pelo menos um 6 é um mínimo um 6. Não significa que ao sair pelo menos sair um 6, pelo menos um, não saia o segundo e o terceiro 6. O lançamento de 3 dados são eventos sucessivos ou simultâneos, mas são independentes. Para obtermos pelo menos um 6, temos então 3 hipóteses. Ou podemos obter apenas um 6 num dos dados, num dos 3 dados, ou podemos obter 2 6 em 2 dos 3 dados, ou podemos ainda obter o 6 nos 3 dados na totalidade. O conjunto de eventos lançar os 3 dados são eventos independentes. Porquê? Porque ao lançar os 3 dados, o dado 1, por exemplo, o que ocorre no dado 1 não depende do que ocorreu ou vai ocorrer no dado 2 e dado 3. Do mesmo modo, o que ocorre no dado 2 não depende do que ocorreu ou vai ocorrer nos dados 1 e 3. E finalmente, o que ocorre no dado 3 não depende do que ocorreu ou vai ocorrer nos dados 1 e 2. Deste modo, a probabilidade de 3 eventos sucessivos ou simultâneos que não sejam independentes, portanto que sejam dependentes, depende dos resultados de cada um deles. Isto é, a probabilidade de A depende de B e C, a probabilidade de B depende de C e a probabilidade de C, que é o último, depende dele próprio. Que é o primeiro, depende dele próprio. No caso de eventos independentes, esta fórmula passa a assumir o produto das probabilidades parcelares. Isto é, a probabilidade de ocorrer dos 3 eventos realizados em simultâneo ou sucessivamente é igual ao produto da probabilidade de A pela probabilidade de B pela probabilidade de C. Como é que vamos calcular o número de casos favoráveis? Do mesmo modo, vamos utilizar o princípio fundamental da contagem, que nos diz que se um evento A tem X possibilidades de ocorrer e se um evento B tem Y possibilidades de ocorrer, então o total de possibilidades de ocorrerem simultaneamente os eventos A e B é de X vezes Y. No caso do número de possibilidades para obtermos um 6 quando lançamos um dado, é igual ao número de casos favoráveis. Quantos casos favoráveis é que temos? Temos exatamente um caso favorável, que é a única face com o número 6. Portanto, o número de possibilidades para obtermos o número 6 é de 1. Do mesmo modo, o número de possibilidades para não obtermos um 6, quando lançamos um dado, é de 5. Porquê? Porque existem 5 casas que não são 6. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 só existe uma. Portanto, o número de possibilidades é de 5. Portanto, a probabilidade, no caso do lançamento de um dado, de obtermos um 6 é de 1/6, que é o número de casos favoráveis no número de casos totais, e a probabilidade de não obtermos um 6 quando lançamos um dado é igual a 5/6, que é o quociente, o número de casos favoráveis no número de casos totais. Para ver melhor o aspecto do espaço amostral associado ao lançamento de 3 dados, sugerimos que a visualização do vídeo indicado no link abaixo. E do mesmo modo, para poder-se entender melhor este problema, convinha analisar as noções básicas sobre a probabilidade no lançamento de 1, 2 e 3 dados, que também pode ser visto neste vídeo, também no link indicado abaixo. Portanto, o cálculo da probabilidade para obter apenas um 6 nos 3 dados, não é? Tendo em conta a probabilidade de obter um 6 e a probabilidade de não obter um 6 no lançamento de um dado, temos 3 hipóteses. Temos a hipótese de sair no dado 1 o 6, e portanto será um sexto vezes 5/6, que é a probabilidade de não ser nenhum 6,
vezes 5, 6, vezes que é a probabilidade de não ser nenhum 6, o que dá uma probabilidade de 25, 216. Ora bem, estas probabilidades parcelares são exatamente iguais a 25, 216, que multiplicadas por 3 ou somadas todas elas, obtemos a probabilidade parcelar de 75, 216. Portanto, esta é a probabilidade de apenas obtermos um 6 nos 3 dados. Para visualizar este valor de 75 sobre 216 na tabela 2x2 no lançamento de 3 dados, verificamos que os 75 casos favoráveis estão indicados nestes quadrados a verde, não é? São os 75 casos favoráveis, isto é, são 75 casos onde um dos elementos que sai nos dados corresponde ao valor 6. O segundo caso de probabilidade é podemos obter 2 6 nos 3 dados e, portanto, podemos ter a hipótese de combinação dado 1, dado 2, ou dado 1 e dado 3, ou dado 2 e dado 3. Em cada um dos casos, a probabilidade de ser 2 6 é de 1 sexto sair um 6, vezes 1 sexto sair outro 6 e 5 6 não ser nenhum 6, o que dá uma probabilidade de 5 216 avos, ou seja, somando estas probabilidades ou multiplicando por 3, obtemos a probabilidade parcelar de 15 216 avos. Visualizando na tabela 2x2 do lançamento de 3 dados, verificamos aqui as situações que correspondem a estes 15 casos favoráveis, não é? Onde saem 2 6. Esta casa, esta horizontal e estas verticais. Finalmente, a probabilidade de obter 3 6 no lançamento de 3 dados há de ser igual a 1 sexto vezes 1 sexto vezes 1 sexto, é igual a 1 sobre 216, e visualizando isso na tabela 2x2 do lançamento de 3 dados, verificamos que este terno aqui em baixo de 666 é o único elemento que corresponde exatamente ao caso favorável de lançamento de 3 dados e obtenção de 3 6. Portanto, a probabilidade de ser pelo menos um 6 vai ser a soma das 3 probabilidades parcelares. Isto é, 75 sobre 16, mais 15 sobre 16, mais 1 sobre 16, o que dá 91 sobre 16. Portanto, esta 91 sobre 216 avos é a probabilidade de ser pelo menos um 6 no lançamento de 3 dados. Pelo segundo método, vamos utilizar o conceito de evento complementar, não é? Portanto, a probabilidade de ser pelo menos um 6 é exatamente igual a 1, que é a probabilidade do espaço amostral, menos a probabilidade de não sair 6, não é? Portanto, se sair pelo menos um 6 é sair 1, 2 ou 3, não sair é o complemento de sair 1, 2 ou 3. Tendo em conta os eventos complementares, se nós sabemos que a probabilidade do espaço amostral é igual a 1 e a probabilidade de sair pelo menos um 6 é 91 sobre 216, é evidente que a diferença entre 1 menos 91 sobre 216 vai dar 125 sobre 216. Calculando a probabilidade de não ser 6 nos 3 dados, não é? Tendo em conta que a probabilidade de não ser um 6 no lançamento de um dado é de 1 sexto, nós vamos ter 5 sextos, aliás, vamos ter 5 sextos vezes 5 sextos vezes 5 sextos, o que dá 125 sobre 216, que fazendo o diferencial para a unidade vai nos dar exatamente os 91 sobre 216 avos calculados na metodologia 1.